Na verdade, presidente Eduardo, nós estamos vivendo um momento de muita intensidade, de muita insegurança, né, e de muitas interrogações. Foi o que eu disse ontem aqui no nosso debate do Grande Expediente. E algumas coisas precisam ser pontuadas e serem passadas a limpo, na verdade, para que a gente supere esse momento de dificuldade e de extremas confusões. São confusões em cima de confusões, né, e nós temos um grave problema, que é a relação entre o Executivo e o Legislativo, que é, muitas das vezes, uma relação extremamente autoritária, e que, infelizmente, o Legislativo, na sua ampla maioria, se coloca numa posição subserviente, né? Isso é ruim, né? Eu acho que nós temos agora, no momento de dificuldades administrativas, em que precisa se buscar soluções, nós precisamos criar alguns pactos aqui, né? E um desses pactos, primeiro, é que a gente não criminalize o servidor público, que isso é fundamental para que o serviço público seja feito com qualidade, né? Nós temos, talvez, a interpretação de que os procuradores tenham uma postura tal, os médicos tenham postura tal, os professores tenham outra postura tal, enfim, o conjunto dos servidores. Muito disso é porque a relação com o gestor, com a gestão, com o governo, com o chefe, não é das melhores, não é da mais transparente, não é da mais democrática, não é da mais dialogada, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu tenho algumas divergências aqui na fala do vereador Maxwell, apesar de que no pano de fundo a gente concorda na linha geral, né? Eu não acredito que o governo, e que eu também acompanhei, fiz campanha, apoiei, né, e no momento adequado para a nossa composição de grupo a gente também se afastou e passamos a fazer as nossas críticas. Eu não acho que é um governo pior, não. Eu acho que é um governo melhor que o governo anterior. Isso eu nunca disfarcei, nunca disse para ninguém o contrário. Porém, é necessário que, se agora nós vamos fazer uma reforma, que vamos votar uma reforma que o governo está querendo de todas as formas, que seja do jeito dele, sem ouvir ninguém, sem aceitar nossas emendas, que nós tenhamos algumas posições aqui, por exemplo, de aumentar a porcentagem, isso é uma emenda que a gente apresentou aqui, imagino que outros vereadores também tenham trabalhado em cima disso, aumentar a porcentagem de servidores de carreira que ocupem os cargos em comissão, os cargos de comissão, e que a gente supere de uma vez por todas, tanto nós da classe que está disputando a política, quanto a sociedade macaense, de parar de criminalizar quem ocupa cargo em comissão, porque não é crime, não é nada extraordinário ou nada fora da realidade, ao contrário, é direito. Ele é servidor público, seja ele concursado ou seja ele não concursado. Porém, o grande problema, e aí sim é fruto de uma lógica que vem ao longo do tempo, e aí que a Bia também participou como procuradora, mas não deu a linha política daquele momento, do governo anterior, eram utilizados os cargos, e ainda são, infelizmente, está aí a postura que não mudou, para se fazer política, para se ganhar eleição, para ter cabo eleitoral, para não atender o serviço público. E, no final das contas, a gente fiz um debate esses dias numa escola sobre a reforma, e um professor dizia isso: os cargos em comissão são só para usar para política, é só politicamente que ocupem aqueles cargos, o prefeito nomeia a hora que ele quer e tira a hora que ele quer. Não é bem assim. Os diretores de escola têm uma função gratificada, os coordenadores de programas importantes da saúde têm função gratificada. Essa valorização pela responsabilidade que o servidor se disponibiliza a assumir é fundamental que a gente reconheça e que a gente diga à sociedade que ele não é criminoso por isso. Agora, o crime é quando a gente inverte os valores de que quem tem que ocupar é quem faz a campanha para mim, quem tem que ocupar é quem faz a campanha para o prefeito, quem tem que ocupar é o primo, é o irmão, é a mulher do primo, do prefeito. Isso está errado. Isso que está errado. Então, a hora que a gente vê a reforma administrativa, que vai aumentar o número de pessoas que recebem os valores mais altos da administração pública, isso porque há uma distorção. E você retira, vereador Cezinha, funções gratificadas daqueles que fazem funcionar a escola de artes, do diretor de música, do diretor de teatro, de quem está fazendo acontecer o serviço público na ponta, e não de quem está fazendo política de verdade. Porque quem está coordenando as campanhas grandes vão assumir os cargos grandes,
né, vai continuar o que não era o discurso e não era a pauta, e que nós defendemos isso nas ruas na campanha anterior, que não seria utilizada a máquina pública para fazer composição política e para atender interesse eleitoral. Isso não seria prática e virou prática novamente. E isso é um grande equívoco, que no final das contas a gente chega aqui numa reforma administrativa que não vai resolver essa questão, infelizmente, e que está aprofundando o discurso equivocado e aí sim, no meu entendimento, criminoso, de dizer que o problema das contas é só o servidor público, de dizer que o problema das contas é só quem trabalha. Ora, não é porque tem muita gente para trabalhar que o serviço não funciona, é o contrário, é porque não é eficiente, é porque as pessoas não se sentem valorizadas, é porque as pessoas estão se sentindo desrespeitadas todos os dias, e elas que devem trabalhar para a sociedade. Então esse pacto a gente vai ter que fazer, parar de criminalizar o servidor e parar de entender que é natural que os cargos comissionados são somente para fazer campanha eleitoral. Diminuem os cargos que fazem campanha, diminui aqueles que chegaram só há 2 meses, que apareceram em 2 meses e que antes ficavam botando o dedinho e desaparecendo, que esses caras sejam de fato substituídos por quem quer trabalhar, né? Tem que diminuir? Tem que diminuir. Agora, na hora de ocupar, tem que ser ocupado por quem quer de fato dar conta de atender que o serviço público seja para o cidadão e não seja para atender interesse de eleição, né? Acredito que a fala da Bia aqui nos ajuda a entender ainda mais a angústia, a dúvida, a dificuldade de diálogo, de interpretação e de construção democrática desse processo que a gente está vivendo. Está muito pouco democrático, na verdade nada, está extremamente autoritário, extremamente imposto, e que a gente aqui vai ter que tomar uma posição que não nos faça cúmplices disso, né? Que não nos torne cúmplices disso, porque daqui a um ano e meio, se não retomarem as arrecadações da maneira que eram, não duvido que vai chegar outra reforma aqui para a gente discutir e votar. E aí a gente vai toda hora emendar algo que a gente está dizendo aqui, eu, vereador Maxwell, vereador Hugo, de que, olha, é preciso que seja algo permanente, é preciso que essa reforma seja algo que de fato dê resultado lá na frente. Nós votamos uma no passado, estamos votando outra agora, e vamos votar outra depois, né? Até quando vai ser de remendo que a gente vai transformar essa cidade para melhor? Não vai ser, né? Então o que a gente aproveite esse momento aqui para ficar como um marco. Acho a fala da Bia uma fala importante, mas acho que principalmente o que é mais importante para nós, e aí o pacto inclusive para os servidores, é que a gente não criminalize quem ocupa funções de responsabilidade, que deveria ser assim. Os que ocupam meramente função política, a gente pode sim ver que ali pode ser espaço de economia. Agora, fora isso, o serviço público não pode ficar em risco por conta de tentativas de justificar problemas e equívocos de administrações.